Edward Coxer nasce em 1633, numa Inglaterra que ainda cheira a lenha úmida, a couro curtido e a cerveja fraca. Um país onde a vida de um menino pode ser decidida por uma colheita ruim, por uma briga de vizinhos, por uma dívida pequena demais para virar história e grande demais para ser esquecida. Ele cresce num mundo em que o mar não é paisagem romântica, é estrada. Estrada perigosa, cara. E ao mesmo tempo a única que promete alguma coisa além do mesmo campo, da mesma oficina, do mesmo teto baixo enegrecido de fumaça. O século XVII inglês é um século de madeira. Madeira nas casas, nas pontes, nas carroças. E, sobretudo, madeira nos navios? O império ainda não é o império que a imaginação posterior vai pintar, mas a ambição já está ali, latejando nos portos. Londres, Bristol e Plymouth. E tantos ancoradouros menores onde o sal gruda na roupa e a lama do estuário engole botas. O mar é trabalho, o mar é guerra, o mar é comércio. E, para quem está embaixo, no convés, o mar é também uma espécie de tribunal sem juiz. Ele decide quem volta e quem vira nome perdido numa lista qualquer. Cochère, quando escreve sobre si mesmo, tenta se apresentar como um homem de consciência. Um sujeito que olha para trás e organiza a vida como se fosse um livro de contas. Entradas e saídas, ganhos e perdas, pecados e livramentos. Há sempre essa ideia de providência, como se uma mão invisível tivesse empurrado seu corpo de porto em porto. Mas antes de virar manuscrito, antes de virar memória, a vida dele é feita de coisas muito concretas. Fome, pancada, corda, vela, alcatrão e a disciplina que transforma meninos em marinheiros à força. A Inglaterra em que ele cresce está prestes a atravessar convulsões políticas e religiosas que vão respingar no mar. A guerra civil, a execução de um rei, a ascensão de um regime que fala em virtude e ordem enquanto precisa de navios, de canhões, de homens. E homem, no mar, é recurso. Recurso que se compra, se engana, se recruta, se sequestra. A palavra impressment, o recrutamento coercitivo, não é teoria. É mão no colarinho. É porrete, é a promessa de salário que talvez venha, é a ameaça de cadeia se você resistir. Para um jovem como Coxere, a linha entre embarquei por escolha e embarquei porque não havia alternativa é fina como cabo de estopa. Ele entra no mar cedo. Não como capitão, não como aventureiro de romance, mas como alguém que começa por baixo, aprendendo o alfabeto do convés. E esse alfabeto não está em livros, está no corpo. Está nas mãos calejadas que aprendem a diferenciar no escuro um cabo de uma adriça, uma escota de uma amarra. Está nos nós, nó direito, volta do fiel, lás de guia, que precisam ser feitos rápido porque o vento não espera. Está no medo de errar, porque errar no mar não é perder pontos. É cair, é ser esmagado por uma verga, é ser arrastado por uma corda que corre como serpente. O primeiro choque é a disciplina. Em terra, um menino pode fugir para um beco. Pode se esconder atrás de uma porta. No navio não há para onde ir. O mundo vira um retângulo de madeira cercado por água. A autoridade tem voz alta e braço pesado. O contramestre, o imediato, o capitão, cada um com seu poder, cada um com sua maneira de punir. A chibata não é metáfora. O Cat o' Nine Tails, com suas tiras, abre a pele e deixa marcas que o sal faz arder como fogo. E não é preciso um grande crime. Pode ser insolência, pode ser lentidão, pode ser estar no lugar errado na hora errada. O navio exige obediência porque o mar não perdoa improviso. E há a comida. A comida do mar é um capítulo à parte na vida de qualquer marinheiro do século XVII. Biscoito duro, o hardtack, que se quebra com martelo e muitas vezes vem com companhia. Gorgulhos, larvas, pequenos pontos pretos que se mexem. Carne salgada que dura porque está quase morta de sal e que precisa ser fervida por horas para ficar mastigável. Ervilhas secas, aveia, um pouco de queijo quando há sorte. Água que apodrece em barris, criando um gosto de madeira velha e lodo. Cerveja fraca como substituto, porque a água pura é luxo. E, quando a viagem se alonga, quando o vento falha, quando o navio fica preso em calmarias, a ração encolhe. O corpo aprende a contar dias pelo estômago. Cochère, ainda jovem, descobre também a doença como parte do contrato. Escorbuto, febres, disenterias, feridas que infeccionam porque não há higiene, porque a roupa é a mesma por semanas, porque o convés está sempre úmido, porque ratos correm entre barris e cordas. O cheiro do porão, mistura de alcatrão, suor, mofo, comida estragada, gruda na memória. E, no entanto, há também momentos de beleza brutal. O céu aberto, a linha do horizonte,
a sensação de que o mundo é maior do que qualquer aldeia. O mar seduz e castiga com a mesma mão. A primeira grande viagem oceânica é para ele uma ruptura. Não é apenas sair de casa, é sair de um tipo de tempo. Em terra, o tempo é marcado por sinos, por estações, por mercados. No mar, o tempo é marcado por turnos, as watches, e por ampulhetas viradas com regularidade. 4 horas de vigília, 4 horas de descanso, e assim o corpo vai sendo reprogramado. O som do sino do navio, batendo às meias horas, vira relógio interno. Dorme-se quando dá. Come-se quando mandam. Trabalha-se sempre. E o trabalho é incessante. Subir ao mastro com o vento cortando o rosto, as mãos escorregando em corda úmida, recolher vela sob chuva com o pano pesado como se fosse pedra, bombear água do porão, porque navio sempre faz água. A questão é quanto. Raspar o casco quando possível, lutar contra cracas e limo que roubam velocidade, remendar vela, calafetar frestas com estopa e piche. O navio é um organismo que apodrece se você não o alimenta de manutenção. Nesse mundo, a promessa de ascensão existe, mas é estreita. Um rapaz pode virar marinheiro experiente, pode ganhar respeito, pode até chegar a contramestre se tiver habilidade e sorte. Mas a maioria fica no meio do caminho. Moída por acidentes e doenças, Kosheri observa isso e registra mais tarde com aquele tom de quem faz contas. Fulano caiu do mastro. Cicrano foi levado por febre. Beltrano desapareceu numa noite de tempestade. E o mar não devolveu nem o chapéu. A vida no convés é uma contabilidade de ausências. O que empurra tantos para o mar? Dinheiro, sim, mas também a falta de opções. A Inglaterra tem pobreza urbana, tem campos pressionados, tem aprendizes que fogem de mestres violentos, tem homens que preferem o risco do oceano ao risco de morrer lentamente em terra. E há o fascínio do prize, do prêmio. A ideia de que uma captura, um saque legalizado, uma carga tomada do inimigo pode transformar um salário miserável em fortuna. Mesmo antes de Kosheri se aproximar de qualquer coisa que cheire a pirataria, o mar já está impregnado dessa lógica. Navio não é só transporte, é arma e é cofre. Ele aprende cedo a linguagem social do navio. Quem manda não é necessariamente quem sabe mais. É quem tem comissão, quem tem carta, quem tem respaldo. E abaixo, há hierarquias informais. O velho marinheiro que já viu tempestades e ganha respeito, o cozinheiro que controla a panela e, portanto, controla humores. O carpinteiro, figura vital, porque sem ele o navio vira caixão. Há também o capelão quando existe, e a religião a bordo, que não é sempre piedosa. Ora-se antes de combate, promete-se em tempestade, blasfema-se no dia seguinte. Kosheri, na escrita, gosta de se colocar do lado da devoção, como alguém que reconhece sinais divinos, mas a devoção no convés convive com a brutalidade cotidiana. E isso não é contradição para o século XVII, é normalidade. O mar para ele é promessa e armadilha. Promessa de ver o mundo, de ganhar algum dinheiro, de escapar de uma vida estreita. Armadilha porque, uma vez embarcado, você pertence ao navio. Pertence ao capitão. Pertence ao vento. E pertence, sobretudo, a um sistema que precisa de corpos para manter o comércio e a guerra funcionando. As rotas que ele começa a conhecer são as artérias de um mundo em expansão. O Atlântico Norte, com suas travessias longas e frias. O Canal da Mancha, congestionado, perigoso, cheio de navios mercantes, pesqueiros, embarcações de guerra, o Mar do Norte, com tempestades rápidas e neblinas que engolem mastros, e, mais ao sul, a promessa do Mediterrâneo, com seus portos antigos, suas línguas misturadas e também seus perigos específicos, corsários, estados rivais, e uma tradição de captura e escravidão que assombra qualquer marinheiro cristão, mas no começo, o que domina é a aprendizagem do ofício e o choque com a violência institucional. A bordo, a justiça é imediata. Um capitão pode mandar amarrar um homem ao mastro e chicotear diante de todos, não apenas para punir, mas para ensinar. O navio é uma escola de medo, e Kosheri, jovem, precisa decidir rapidamente que tipo de aluno será, o que se quebra ou o que se adapta. Ele se adapta, e essa adaptação tem custo moral, porque adaptar-se, muitas vezes, significa fechar os olhos para injustiças, rir de crueldades para não virar alvo, participar de pequenas pilhagens toleradas, aceitar que o mais fraco apanha. O mar cria solidariedade, sim. Ninguém recolhe vela sozinho, mas também cria uma cultura de dureza. Kosheri, quando narra, tenta equilibrar essa dureza com uma imagem de si mesmo como homem correto. Só que o convés não é lugar onde a correção se mantém limpa. Ela se suja de piche.
Há momentos em que o jovem marinheiro sente o gosto da liberdade, um porto estrangeiro, algumas moedas no bolso, a possibilidade de beber algo melhor, de ouvir música, de ver roupas diferentes, de sentir o chão firme. O porto é sempre tentação. É também armadilha, porque no porto há recrutadores, há trapaceiros, há tavernas onde se perde salário em uma noite, há brigas que terminam com faca, e há a sombra constante de ser xangaed, enganado ou drogado e acordar já no mar, em outro navio, com outra bandeira. O século XVII não tem romantismo com marinheiro bêbado. Tem uma economia inteira baseada em capturar mão de obra flutuante. Corcheri começa a entender que o mar não é uma profissão única. É um conjunto de papéis. Hoje você é marinheiro mercante. Amanhã, por necessidade do Estado, você é marinheiro de guerra. Depois, se o navio muda de dono, se a carta muda, se a bandeira muda, você pode virar algo que em terra chamariam de ladrão. No convés, as palavras são mais flexíveis. O que importa é sobreviver e receber, se receber. E receber é sempre incerto. O pagamento pode atrasar meses. Pode ser corroído por deduções, comida, roupa, equipamento. Pode ser roubado por um oficial corrupto. Pode desaparecer se o navio afunda. O marinheiro vive numa economia de promessas. Por isso o prize, o prêmio de captura, brilha tanto. É a chance de quebrar a lógica do salário miserável. É a chance de por um instante virar credor do mundo. A juventude de Coxery coincide com um período em que a Inglaterra está se tornando potência naval de maneira agressiva. A rivalidade com os holandeses cresce. Os holandeses são mestres do comércio marítimo, têm frota mercante enorme, têm portos eficientes, têm uma rede que parece teia. Para a Inglaterra, isso é provocação e inveja. E, quando a política decide que a disputa será resolvida no mar, quem paga o preço são os homens do convés. Mesmo antes de entrar diretamente nas guerras anglo-holandesas, Coxery sente o clima. Navios armados circulam, portos fervilham com rumores. A construção naval acelera. A demanda por marinheiros aumenta. E, quando a demanda aumenta, a coerção aumenta junto. O Estado precisa de tripulações, e a moralidade do recrutamento vira detalhe. Um jovem que queria apenas trabalhar pode se ver empurrado para um navio de guerra. E navio de guerra é outra vida. No mercante, o inimigo principal é o tempo, o clima, a doença, o atraso. No navio de guerra, o inimigo tem canhões. E canhão do século XVII não é explosão limpa de cinema. É fumaça sufocante, é estilhaço de madeira que vira lâmina, é o convés escorregadio de sangue e água. É o barulho que deixa surdo, é o cheiro de pólvora que impregna tudo. Coxery, ainda no início da trajetória, vai se aproximando desse mundo como quem se aproxima de uma tempestade no horizonte. Primeiro, uma linha escura, depois o vento muda, depois não há mais volta. Mas antes do grande estrondo, há o cotidiano de preparação, aprender a manobrar informação, aprender a obedecer sinais, aprender a lidar com armas pequenas, com mosquetes, com granadas rudimentares, aprender que, em combate, a disciplina é ainda mais cruel, porque um erro pode matar dezenas, e aprender também a lógica do saque legal, a ideia de que, se o inimigo é inimigo do rei ou do parlamento, tomar sua carga é serviço. O mar ensina cedo essa contabilidade moral. Roubo com bandeira vira virtude. Coxery, na sua autobiografia, é um homem que gosta de registrar providências e livramentos. Ele conta episódios como se cada desvio de bala, cada tempestade vencida, cada encontro evitado fosse sinal de que Deus o preserva para algum propósito. Essa forma de narrar não é apenas fé, é também uma maneira de dar sentido a uma vida que, vista de fora, parece uma sequência de riscos e improvisos. Quando você vive num mundo onde um cabo arrebentado pode arrancar sua cabeça, a ideia de providência é uma âncora psicológica. E, no entanto, o mesmo homem que fala de providência aprende a fazer contas muito terrenas. Quanto vale uma peça de pano? Quanto vale um barril de açúcar? Quanto vale um escravo? Quando o tráfico atlântico já está em plena operação e os portos europeus se acostumam a mercadorias humanas. Mesmo que Coxery não seja, nesse começo, um grande agente dessas redes, ele navega num mundo em que elas existem e moldam rotas. O mar do século XVII é um mercado onde tudo circula: especiarias, tabaco, metais, armas e gente. O jovem Coxery observa os oficiais e aprende outra lição. A honra é uma palavra elástica. Um capitão pode falar de honra e, ao mesmo tempo, trapacear na distribuição de ração. Um oficial pode citar a Bíblia e, no minuto seguinte, mandar chicotear um homem até desmaiar. A moralidade no navio é muitas vezes uma ferramenta de comando. E Coxery,
que quer ser visto como homem moral, precisa navegar também por essa hipocrisia. Ele aprende a falar a língua certa, a mostrar respeito, a não se destacar demais. Sobreviver é muitas vezes ser invisível. Há também a camaradagem. Seria mentira dizer que tudo é terror. Há noites em que o mar está calmo, o céu limpo e os homens exaustos encontram espaço para contar histórias. Histórias de monstros marinhos, de ilhas, de riquezas, de navios fantasma. Histórias exageradas, claro, mas essas histórias são combustível. Elas fazem o convés parecer menos prisão. Kosheri absorve esse repertório e mais tarde, quando escreve, ele organiza a própria vida como uma dessas narrativas de convés. Só que com a pretensão de verdade e com o verniz da moral, o primeiro grande deslocamento oceânico, aquele que o arranca definitivamente de uma vida em terra, também o coloca diante do medo. Mais básico, o medo de desaparecer sem registro. No mar, a morte é silenciosa. Um homem cai e some. Um homem adoece e é lançado ao mar embrulhado em pano, com um peso nos pés. Algumas palavras, uma oração rápida e pronto. O navio segue, a vida segue. A contabilidade do mar não tem tempo para luto. E é aí que o livro de contas começa a se formar dentro dele. Não um livro físico ainda, mas um hábito mental. Contar. Contar dias, contar feridas, contar moedas. Contar companheiros, contar pecados, contar livramentos. Essa mentalidade é típica de quem vive sob risco constante. Se você não controla nada, pelo menos controla a narrativa interna. E Kosheri, desde cedo, parece ser alguém que precisa dessa narrativa para não se perder. A juventude dele também é marcada por deslocamentos entre navios e patrões. O marinheiro do século XVII raramente tem carreira linear. Ele vai onde há vaga, onde há promessa de pagamento, onde há chance de retorno. Isso significa mudar de tripulação, mudar de disciplina, mudar de regras. Cada navio é um pequeno reino com suas leis. Em um, o capitão é relativamente justo. Em outro, é tirano. Em um, a comida é suportável. Em outro, é quase punição. Kosheri aprende a ler sinais. O humor dos oficiais, a reputação do navio no porto, o tipo de carga, o tipo de rota. Ele aprende a farejar perigo como se fareja tempestade. E o perigo não é só natural. Há piratas, há corsários. Há navios de estados rivais que, em tempos de tensão, atacam mesmo sem declaração formal. Há também o perigo de amigos, navios ingleses que abordam outros ingleses sob pretexto de inspeção e acabam roubando. O mar é um espaço onde a lei é fraca e a força é argumento. Para um jovem marinheiro, isso é educação acelerada. Ele aprende que a linha entre legal e ilegal depende de quem tem canhão apontado. No começo, Kosheri ainda tenta se manter dentro do que chama de trabalho honesto. Ele se vê como trabalhador do mar, e de fato ele trabalha. Ele sobe, puxa, amarra, rema quando necessário, sofre frio, sofre calor, dorme mal. Mas o sistema em que ele está inserido empurra constantemente para zonas cinzentas. Se o capitão decide tomar emprestado algo de um navio encontrado, o marinheiro participa. Se a tripulação decide saquear um porto pequeno durante uma escala, o marinheiro é arrastado pela multidão. Se há uma oportunidade de ganho rápido, a moral se dobra. E depois, quando tudo passa, a consciência tenta se endireitar com palavras. Necessidade, destino, providência. A Inglaterra, nesse período, é também um país de intensa religiosidade pública. Sermões, panfletos, debates. A Bíblia é referência cotidiana. Kosheri escreve como alguém moldado por esse ambiente. Ele interpreta eventos como sinais, ele fala de pecado e arrependimento, ele tenta mostrar que, apesar das quedas, há um fio de retidão. Só que o mar é um lugar onde a religião é testada de maneira brutal. Quando a tempestade vem, todos rezam. Quando a calmaria prolonga a fome, muitos amaldiçoam. Quando o chicote canta, a fé pode virar raiva. Kosheri, jovem, vive essas contradições no corpo antes de organizá-las no papel. E há o som do navio. O rangido constante da madeira trabalhando, o estalo de cordas sob tensão, o bater das ondas no casco, o assobio do vento nas enxárcias, o grito de ordens, o sino marcando o tempo. Esse som é o pano de fundo da formação dele. Em terra, o silêncio existe. No mar, quase nunca. Mesmo à noite, há o murmúrio do oceano e o ressonar de homens amontoados. A primeira fase da vida marítima de Kosheri é, portanto, uma iniciação, não uma iniciação romântica, mas uma iniciação industrial, quase mecânica. O mar como máquina de moer gente e produzir lucro. Ele entra como jovem e vai sendo moldado por pancadas, por rotinas, por perigos, e, ao mesmo tempo, ele começa a construir a imagem de si mesmo como alguém que atravessa essa máquina sem perder a alma. Essa imagem é importante. Ela será a moeda com que ele pagará mais tarde o julgamento do leitor,
Porque o marinheiro que escreve autobiografia no século XVII não escreve apenas para contar aventuras. Ele escreve para justificar, para explicar por que esteve onde esteve, por que fez o que fez, por que sobreviveu quando outros morreram. Kosheri, ainda jovem, talvez não pense nisso conscientemente, mas já vive como se estivesse acumulando material para uma defesa futura. Cada livramento vira prova. Cada sofrimento vira crédito. Cada decisão duvidosa pede uma moldura moral. E o mar oferece o tempo todo decisões duvidosas. Um exemplo simples: a divisão de comida. Quando a ração é curta, quem recebe mais? O oficial, o doente, o mais forte? A justiça ideal raramente vence a hierarquia. Outro exemplo: a disciplina. Quando um homem erra e põe todos em risco, a punição parece necessária. Mas quando a punição vira espetáculo, vira sadismo, o jovem Koxere aprende a aceitar isso como parte do mundo. E ao aceitar, ele se torna parte dele. Ele também aprende a geografia prática. Não a geografia de mapas bonitos, mas a geografia de correntes, ventos, bancos de areia, faróis, perigos costeiros. Aprende a reconhecer cheiro de terra antes de ver terra. Aprende a ler o céu. Aprende que certas nuvens anunciam vento forte. Aprende que o mar muda de cor sobre recifes. Aprende que o medo é útil quando vira atenção. E, com o tempo, o mar começa a parecer menos estranho. Isso é talvez o mais assustador. A normalização. O que no primeiro embarque era horror. Dormir apertado, comer biscoito com insetos, ver um homem apanhar, vira rotina. O corpo se acostuma. A mente se acostuma. Kosheri se acostuma. E é nesse acostumar-se que a armadilha se fecha. O mar deixa de ser episódio e vira identidade. Ele passa a ser do mar. E ser do mar no século XVII significa viver numa fronteira permanente, fronteira entre nações, porque as bandeiras mudam e as alianças também. Fronteira entre guerra e comércio, porque um navio pode carregar mercadoria hoje e canhão amanhã. Fronteira entre trabalho e crime, porque a mesma ação, tomar carga alheia, pode ser celebrada como serviço ou punida como pirataria, dependendo do papel carimbado que alguém em terra assinou. No início, Koxere ainda está do lado em que acredita haver clareza. Ele é marinheiro, ele trabalha, ele sofre, ele aprende, ele conta. E, quando volta a um porto inglês, quando pisa em Londres ou em qualquer cidade costeira, ele vê a distância entre o mundo do convés e o mundo da terra firme. Em terra, as pessoas discutem política em tavernas, falam de reis e parlamentos, de impostos e sermões. No mar, política é vento que muda de direção e te joga contra um inimigo. No mar, a grande história chega como ordem. Embarque, navegue, lute, morra se for preciso. E ele, jovem, ainda não sabe o quanto essa grande história vai engoli-lo. Ainda não sabe que as guerras navais com os holandeses vão transformar o Atlântico e o Mar do Norte em tabuleiro de caça. Ainda não sabe que a captura, por inimigos ou por aliados, pode virar destino. Ainda não sabe que, em algum ponto, a linha que separa o marinheiro trabalhador do homem que participa de saque vai ficar tão borrada que só a escrita anos depois tentará redesenhá-la. Por enquanto, há apenas o convés sob os pés, a corda nas mãos, o sal na pele. Há o medo e a ambição misturados. Há a sensação de que cada viagem é uma aposta. E há, sempre, essa contabilidade íntima. O que eu ganhei? O que eu perdi? Quantos voltaram comigo? Quantos ficaram no caminho? O mar, para Edward Coxer, começa como promessa de vida maior, e já no começo revela seu preço. Um preço pago em disciplina, em dor, em obediência, em pequenas concessões morais que parecem insignificantes no dia em que acontecem, mas que somadas mudam um homem. Ele ainda é jovem, ainda tem o corpo inteiro, ainda acredita que pode atravessar esse mundo sem se tornar aquilo que teme. Mas o século XVII não é gentil com ilusões. E o oceano, esse juiz sem rosto, não costuma aceitar apelos. O primeiro cheiro da guerra não vem do canhão, vem do porto. Vem do modo como os homens passam a falar mais baixo quando um navio de linha entra no estuário. Pesado, alto, com as laterais cheias, de portinholas que parecem olhos fechados. Vem do modo como as tavernas mudam de clientela. Menos mercadores sorridentes, mais sujeitos com cicatrizes, mais oficiais com pressa, mais recrutadores com listas e promessas. Vem do modo como a palavra Holanda deixa de ser apenas um lugar de queijo e comércio e vira sinônimo de inimigo, de prêmio, de ameaça. Edward Coxer já aprendeu a obedecer ao sino e ao apito. Já aprendeu que o mar não tem piedade. Mas a guerra acrescenta uma camada nova. Ela transforma o acaso em método. A violência deixa de ser apenas a chibata do contramestre ou a tempestade que rasga a vela.
passa a ser planejada, financiada, celebrada e, para o homem do convés, isso significa uma coisa simples e terrível. O risco deixa de ser exceção, vira rotina. A Inglaterra do meio do século XVII é um país que se reorganiza à força, depois de guerra civil, de mudanças de regime, de uma sociedade dividida por religião e política. O Estado precisa de mar, precisa de navios, precisa de homens. E quando precisa, não pede com delicadeza. O recrutamento coercitivo, o impressment, ganha dentes. Não é uma ideia abstrata. É uma patrulha que entra numa taverna, é uma mão que agarra o ombro, é um papel que não importa se você sabe ler. Você é apto, você tem mãos, você tem costas? Então você serve. E o marinheiro, mesmo quando se alista, sabe que a escolha é uma palavra com muitas aspas. Porque a alternativa pode ser fome, pode ser cadeia por dívida, pode ser apanhar em terra em vez de apanhar no mar. Kosheri, que gosta de se apresentar como homem de consciência, atravessa esse corredor estreito entre vontade e coerção como tantos outros. Com pragmatismo, o mar paga. Às vezes, o mar dá comida, mais ou menos. O mar, pelo menos, oferece uma lógica. Faça o que mandam e talvez você volte. O navio de guerra é um mundo mais apertado do que o mercante. Embora pareça maior, há mais gente, mais bocas, mais corpos amontoados, mais regrás. A disciplina, que já era dura, vira uma espécie de religião paralela. Tudo tem hora, tudo tem lugar, tudo tem punição. A chibata não é só correção, é manutenção do sistema. Um navio de linha precisa funcionar como máquina, e máquina não tolera peça rebelde. O convés superior, onde se trabalha com velas e cabos, é também o palco onde se morre. Abaixo, no convés de bateria, os canhões dormem como animais pesados, presos por cabos grossos, com rodas que rangem. Cada peça tem seu ritual. Limpar, carregar, socar, apontar, disparar, recuar, prender de novo. O cheiro de pólvora se mistura ao de alcatrão e suor. A fumaça, em combate, não é uma nuvem bonita. É um teto baixo que entra no pulmão e faz o olho arder. E, quando a madeira estilhaça, ela não estilhaça em lascas inofensivas. Ela vira faca, vira lança, vira morte. Kosheri entra nesse mundo como quem entra numa contabilidade mais cruel. No mercante você conta barris e milhas. No navio de guerra você conta homens aptos para a próxima manobra. Conta quantos ainda conseguem subir ao mastro. Conta quantos ainda conseguem puxar uma adriça sem desmaiar. Conta quantos ainda têm dedos, porque dedos se perdem, mãos se esmagam, pernas se quebram. E o cirurgião do navio, quando há um bom, trabalha com o que tem. Serra, agulha, linha, álcool quando existe, e uma velocidade que é a única anestesia real. O grito do amputado vira parte do som do navio, como o rangido das tábuas. A guerra com os holandeses não é apenas uma disputa de honra nacional. É uma briga por rotas, por mercados, por impostos, por o direito de parar navios e exigir papéis. É uma guerra de comércio travestida de patriotismo. E isso cria um ambiente em que a captura de um navio inimigo não é só vitória militar. É dinheiro, é prize, é a promessa que faz o marinheiro aceitar o risco. Porque o salário regular é incerto, corroído por atrasos e deduções. O prêmio, quando vem, parece milagre. Mas milagre no mar costuma cobrar juros. Os combates navais do período têm uma coreografia própria. Linhas de batalha, sinais de bandeira, tambores, ordens gritadas contra o vento. E, no meio disso, o homem comum é uma peça que não enxerga o tabuleiro. Ele vê apenas o que está a poucos metros. O cabo que precisa ser puxado, a vela que precisa ser reduzida, o canhão que precisa ser servido. Ele ouve o impacto das balas no casco como se alguém batesse com um martelo gigante. Ele sente o navio tremer. Ele sente o medo subir pela garganta e, ao mesmo tempo, a estranha normalidade do trabalho. Carregar, puxar, correr, obedecer. Kosheri aprende, nessa fase, que a coragem no mar raramente é heroísmo. É hábito, é cansaço. É a incapacidade de pensar em fugir, porque não há para onde. Você não pode desertar no meio do oceano. Você não pode pedir pausa. Você faz o que faz porque o corpo foi treinado para isso, e porque o castigo por hesitar pode ser tão mortal quanto o inimigo. E então vem a captura, não como cena única, mas como processo. Primeiro a perseguição. Velas no horizonte, a tensão que cresce, o capitão calculando vento e distância, a tripulação trabalhando, com uma energia que é metade disciplina, metade pânico. Depois, o momento em que fica claro que o outro navio tem vantagem, mais velocidade, melhor posição, mais canhões, ou simplesmente sorte. Depois o impacto.
Tiros que derrubam mastros, que rasgam velas, que abrem buracos abaixo da linha d'água, e por fim, a rendição quando acontece. Bandeira baixada, silêncio estranho, como se o mar prendesse a respiração. Para um marinheiro capturado, a guerra muda de nome. Deixa de ser serviço e vira sobrevivência nua. O inimigo não é mais uma bandeira distante. É o homem que sobe a bordo com arma na mão e olhos frios, avaliando carga e tripulação como se avaliasse gado. E, no século XVII, a captura no mar pode significar muitas coisas: prisão formal, troca de prisioneiros, resgate ou algo mais nebuloso. Coerção, serviço forçado, a transformação do marinheiro em mão de obra do vencedor, a experiência de ser prisioneiro no mundo marítimo, é uma aula sobre a fragilidade da identidade. Você era inglês, agora é prize. Você era marinheiro, agora é prisioneiro. Você tinha um lugar na hierarquia do seu navio, agora é corpo extra, boca extra, problema extra. E o tratamento varia conforme o capitão inimigo, conforme o porto para onde te levam, conforme a necessidade de homens. Porque navio sempre precisa de homens. E quando faltam, a moral se adapta. Cochere atravessa portos e rotas que, no mapa, parecem linhas limpas, mas na vida real são corredores de incerteza. O Mar do Norte, com suas águas cinzentas e frias, onde a neblina pode esconder um inimigo a poucas centenas de metros. O Canal da Mancha, congestionado, onde a proximidade da costa não significa segurança, apenas mais olhos e mais predadores. E, quando a rota desce, quando o navio aponta para o sul, o mundo muda de cor e de cheiro. O Atlântico mais aberto, o ar mais quente, e a promessa, ou ameaça, do Mediterrâneo. O Mediterrâneo do século XVII é um teatro antigo onde a guerra nunca saiu de cena. Ali a palavra corsário tem peso histórico. Ali, cidades e estados vivem de comércio e de captura. Ali, a escravidão por captura marítima não é exceção, é sistema. Cristãos capturam muçulmanos, muçulmanos capturam cristãos. E, no meio, marinheiros como Coxer, que podem ser engolidos por essa engrenagem sem entender direito como ser levado para um porto estrangeiro como prisioneiro é descobrir que a terra firme também pode ser prisão. As ruas têm cheiro de peixe e lixo, as casas são de pedra em vez de madeira, as línguas são outras, os gestos são outros. E, no entanto, a lógica é familiar. Quem tem poder manda, quem não tem obedece. O prisioneiro aprende a medir palavras, aprende a esconder força e fraqueza, aprende a não parecer útil demais, porque o útil é explorado, nem inútil demais, porque o inútil é descartado. Há prisões formais com grades e guardas. Há prisões improvisadas, depósitos, porões, armazéns. Há também a prisão que é o próprio navio, quando o prisioneiro fica a bordo, acorrentado ou vigiado, esperando o destino. A comida piora, a água piora, a humilhação vira rotina. E, para um homem que se vê como devoto, como alguém que quer manter uma linha moral, a prisão é teste constante. Você reza sim, mas também negocia, também mente quando precisa, também promete o que não sabe se pode cumprir. É aqui que a ideia de providência começa a funcionar como ferramenta narrativa e psicológica. Cochere mais tarde vai olhar para trás e ver livramentos. Vai ver coincidências como sinais. Um guarda distraído, um capitão menos cruel, um vento que muda e impede um desembarque, um encontro com alguém que fala um pouco de inglês, um pedaço de pão a mais. No momento, porém, isso não tem poesia. Tem fome, tem frio, tem medo. E tem a sensação de que a vida virou um livro de contas escrito por outros. Você é debitado, você é creditado, você é transferido. A coerção no mar não é só recrutamento inglês. O inimigo também recruta. Um prisioneiro pode ser convidado a servir. O convite vem com ameaça. Você quer ficar apodrecendo numa prisão? Você quer morrer de febre? Ou quer subir a bordo e trabalhar? E trabalhar nesse contexto não é escolha moral, é instinto. Cochere aprende o que muitos marinheiros aprendem. Lealdade, no convés, pode ser uma palavra que se dobra para não quebrar o pescoço. Isso não significa que ele se torne traidor no sentido romântico. Significa que ele entra na zona cinzenta onde o século XVII vive. Um homem pode servir sob coerção e ainda se considerar fiel à própria pátria, porque na cabeça dele, a fidelidade verdadeira está em sobreviver para voltar. O problema é que o mar não respeita intenções. O mar registra ações, e ações vistas de fora podem parecer outra coisa. A circulação por portos estrangeiros também expõe Coxere a um mundo de comércio que não para por causa da guerra. Ele apenas muda de rota. Mercadorias continuam a fluir. Sal, vinho, tecidos, tabaco, açúcar, especiarias, metais. E junto com elas flui informação, rumores, notícias de batalhas, preços.
O nome de um capitão cruel, o nome de um porto seguro, o nome de um navio rápido. O marinheiro aprende a ouvir, aprende a guardar nomes como quem guarda moedas. E aprende também que a guerra cria oportunidades para gente sem escrúpulos. Há intermediários que vivem de negociar prisioneiros, há oficiais que desviam parte do saque, há comerciantes que compram mercadoria capturada com a mesma naturalidade com que comprariam peixe. A moral pública se ajusta ao lucro, e o marinheiro lá embaixo vê isso e engole. Porque não tem poder para mudar, só tem poder para lembrar. Kosheri, com seu hábito de contabilidade, começa a registrar mentalmente não apenas perdas e ganhos materiais, mas perdas e ganhos de dignidade, um insulto, uma pancada, um dia sem apanhar, um dia com comida suficiente, um companheiro que adoece e some, um companheiro que enlouquece, porque a prisão e o serviço forçado não quebram só o corpo, quebram a mente. O homem que não controla o próprio destino começa a viver em estado de alerta permanente, e isso corrói. E, no entanto, mesmo nesse estado, o convés continua sendo escola. Kosheri aprende leis informais que não estão em nenhum código. Aprende que, entre marinheiros, a solidariedade pode atravessar bandeiras, porque a experiência é comum. Todos sabem o que é fome, todos sabem o que é chicote, todos sabem o que é tempestade. Aprende que um holandês do convés pode ser menos inimigo do que um oficial inglês corrupto. Aprende que a identidade nacional, tão forte nos panfletos em terra, no mar se mistura com a identidade de classe. Os de cima mandam, os de baixo puxam cabo. Essa percepção é perigosa, porque ela pode virar cinismo, e o cinismo é uma porta para justificar qualquer coisa. Se todos roubam, por que eu não? Se todos exploram, por que eu não aproveito quando posso? Kosheri, que quer se ver como homem de fé, precisa lutar contra essa porta aberta, mas lutar no mar não é discurso. É decisão pequena, repetida e muitas vezes perdida. Em algum momento ele consegue escapar, ou ser liberado, ou ser trocado, ou simplesmente se deslocar de uma situação de coerção para outra menos sufocante. A vida marítima do período é cheia dessas transições abruptas. Você acorda prisioneiro e semanas depois está de novo num navio, talvez sob outra bandeira, talvez em outra função. A liberdade, quando vem, não é retorno triunfal, é uma fresta. E pela fresta entra a necessidade. Encontrar embarque, encontrar comida, encontrar caminho. Voltar a servir em navios ingleses depois de ter estado sob controle inimigo não é simples. Há suspeita, há perguntas. Há o risco de ser acusado de ter servido voluntariamente. E, no mundo do século XVII, a acusação pode ser sentença, mesmo sem prova sólida. Kosheri precisa, portanto, não apenas trabalhar, precisa parecer correto. Precisa construir reputação, precisa mostrar disciplina. Precisa, em termos modernos, administrar a própria imagem, só que sem imprensa, sem documentos confiáveis, apenas com boca a boca, e com o olhar dos oficiais, e os oficiais olham, sempre a guerra enquanto isso continua a moer. As guerras anglo-holandesas são marcadas por batalhas grandes, por bloqueios, por ataques a comboios, por tentativas de estrangular o comércio do outro. Isso significa mais navios no mar, mais encontros, mais abordagens, mais tiros disparados por nervosismo. Significa também mais pressa. E pressa no mar é inimiga da segurança. Um navio mal preparado sai porque precisa sair. Uma tripulação incompleta navega porque não há tempo de esperar. Um marinheiro doente trabalha porque não há substituto. Kosheri vive nesse ritmo. E o corpo dele, que na juventude parecia inesgotável, começa a acumular marcas. Não necessariamente grandes feridas heróicas, mas pequenas coisas. Uma queda que deixa dor crônica, uma febre que volta, um dente perdido numa cicatriz que coça no frio. O marinheiro envelhece por dentro antes de envelhecer por fora. E cada viagem acrescenta uma linha no livro de contas. Mais um risco, mais uma chance de não voltar. Os portos, que antes eram pausa e tentação, viram também lugares de caça. Caça de homens, caça de informação, caça de dinheiro. Em tempos de guerra, o porto é cheio de agentes. Gente que procura desertores, gente que procura recrutas, gente que procura mercadoria barata, gente que procura prisioneiros para resgatar, e o marinheiro, com algumas moedas no bolso, vira alvo fácil. Uma noite de bebida pode terminar com você acordando em outro navio. Uma briga pode terminar com você entregue às autoridades. Um pequeno roubo pode terminar com você marcado como criminoso e, portanto, apto para ser empurrado para qualquer serviço. Kosheri aprende a desconfiar do chão firme, aprende que a terra também engole, e ao mesmo tempo aprende a navegar por redes humanas. Um contato aqui, um favor ali, um companheiro que conhece um capitão menos cruel, um parente distante em algum porto.
um mercador que precisa de mãos e paga um pouco melhor. Essas redes são frágeis, mas são tudo o que um marinheiro tem além do próprio corpo. No século XVII, não há seguro social para o homem do convés. Há apenas a tripulação, a reputação e a sorte. A experiência de captura e coerção muda a maneira como Coxer enxerga escolha. Antes, ele podia se contar a história de que entrou no mar por ambição e necessidade. Agora, ele sabe que a necessidade pode virar algema literal. Ele sabe que a bandeira que tremula no mastro pode mudar o significado do seu trabalho sem que você mude nada em si. Ele sabe que a moralidade, tão clara nos sermões no mar, é uma névoa. E é justamente por isso que a escrita futura dele vai insistir tanto em providência, porque se você admite que tudo é névoa, que tudo é força e acaso, então a vida vira apenas uma sequência de violências. A providência para um homem como Coxer é uma forma de dizer: houve sentido, houve direção. Houve justiça, mesmo quando eu não via. Só que, no meio da guerra, a justiça parece um luxo. Há episódios em que a tripulação, faminta e frustrada, se volta contra os próprios oficiais. Motins pequenos, não necessariamente declarados, mas feitos de sabotagem, de lentidão proposital, de murmúrios. Há episódios em que oficiais, com medo de perder controle, punem com mais crueldade ainda. O navio vira panela de pressão. E Coxer, que não é líder político nem ideólogo, precisa escolher onde ficar. Perto dos homens, para não ser visto como traidor. Longe, demais, para não ser arrastado para a punição coletiva. É um equilíbrio de corda bamba. E há também um inimigo invisível, a doença. Em tempos de guerra, navios ficam mais tempo no mar. Portos são bloqueados, rotas são desviadas. A comida piora, a água apodrece. O escorbuto aparece como fantasma. Gengivas sangrando, dentes caindo, feridas que não cicatrizam. A disenteria transforma o porão em inferno. A febre derruba homens em horas. E, quando um navio está em combate ou em perseguição, não há tempo para cuidar de doentes. O doente vira peso. O doente vira risco. O doente, muitas vezes, vira corpo lançado ao mar com uma oração rápida. Coxer vê isso. E registra, nem que seja só na memória. Porque o livro de contas do mar não é apenas sobre dinheiro. É sobre nomes. Nomes que desaparecem. Nomes que ninguém em terra vai lembrar. A autobiografia dele, anos depois, será também uma tentativa de devolver existência a esse mundo de anônimos. Mas enquanto vive, ele não tem esse conforto. Ele tem apenas o presente. O cabo na mão, o estômago vazio, o medo de ser o próximo nome apagado. A guerra também ensina a linguagem do saque sem chamar de saque. Tomar um prêmio. Apreender carga inimiga. Confiscar por direito. Palavras que limpam o sangue das mãos? E o marinheiro aprende a gostar dessas palavras, porque elas prometem recompensa. Quando um navio inimigo é capturado, há um frenesi controlado. Inventário da carga, separação do que pertence ao Estado, do que pertence ao capitão, do que pode ser distribuído, e nesse momento a moral se torna matemática. Quanto cabe a cada um? Quem recebe mais? Quem recebe menos? Quem é enganado? Quase sempre, os de baixo são enganados. Ou, no mínimo, recebem migalhas comparadas ao risco que correram. Isso alimenta ressentimento? Alimenta a ideia de que, se a lei não é justa, talvez seja melhor viver fora dela. Ainda não é a pirataria aberta, mas é o terreno onde ela cresce. A sensação de que o sistema usa o marinheiro e depois o descarta. Coxer, com sua postura de homem disciplinado, tenta se manter dentro do aceitável. Mas o aceitável muda conforme a necessidade. Um capitão pode fechar os olhos para pequenos furtos de carga, desde que a tripulação continue obediente. Um oficial pode permitir que homens compensem o atraso de pagamento com alguma mercadoria desviada. O navio, nesse sentido, vira mercado paralelo flutuante. E o marinheiro aprende a participar sem se sentir criminoso, porque todo mundo participa, porque a própria estrutura incentiva a captura anterior. A experiência de estar do outro lado torna Coxer mais atento a essas contradições. Ele sabe como é ser tratado como mercadoria humana. E, por isso, talvez sinta mais peso quando vê outros sendo tratados assim. Mas o peso não impede o movimento. O navio continua. A guerra continua. A vida exige decisões rápidas. E a consciência, quando não consegue impedir, tenta ao menos registrar. Em algum ponto dessa fase, Coxer passa por rotas que o colocam em contato com o Mediterrâneo e com a lógica dos corsários. Mesmo quando não está ainda fazendo corso, ele está no mundo onde corso é normalidade. Portos onde se fala de cartas de marca como se fala de licença de comércio. Portos onde homens armam navios com a mesma naturalidade com que armariam uma carroça.
Portos onde a diferença entre um corsário autorizado e um pirata é um documento que pode ser perdido, falsificado, ignorado. E o marinheiro, mais uma vez, é peça. Se o navio tem carta, ele é legal. Se não tem, ele é criminoso. Mas o trabalho do marinheiro é o mesmo: subir, puxar, lutar, abordar, carregar mercadoria. A moralidade para ele é uma etiqueta colada por alguém em terra. Essa percepção é corrosiva, porque ela permite que o homem se absolva antes mesmo de pecar. Eu só obedeci. Eu só trabalhei. Eu só fiz o que todos fazem. Cossere, que quer se ver como homem de fé, precisa de uma narrativa mais elevada. Ele precisa acreditar que, mesmo quando obedeceu a ordens sujas, havia uma linha interna que ele não cruzou. O problema é que o mar adora apagar linhas. A experiência de prisão e serviço forçado também muda a relação dele com o medo. Antes, o medo era de tempestade, de queda, de chicote. Agora, o medo inclui a perda total de agência. Ser levado para longe, ser vendido, ser mantido em cativeiro por anos. Esse medo é mais profundo porque não é instantâneo, é prolongado. É o medo de uma vida inteira desviada. E, quando ele volta a ter alguma liberdade, essa liberdade tem gosto de urgência. Ele precisa aproveitar, precisa ganhar, precisa se posicionar, precisa talvez aceitar oportunidades que antes recusaria. O mar, nesse período, é uma escola de oportunismo porque é uma escola de escassez. Escassez de comida, de dinheiro, de segurança, de futuro. E Cossere, apesar do tom moralista que vai adotar na escrita, é filho dessa escola. Ele aprende a ser prático, aprende a negociar, aprende a se adaptar, aprende a mudar de navio quando necessário, a mudar de rota, a mudar de função, aprende a sobreviver. E sobreviver no século XVII marítimo é muitas vezes uma forma de violência indireta. Você sobrevive porque outro não sobreviveu e abriu vaga. Você sobrevive porque aceitou uma ordem que outro recusou e foi punido. Você sobrevive porque fechou os olhos. Você sobrevive porque teve sorte. E, quando olha para trás, você precisa explicar por que você, e não eles. A providência é uma resposta confortável, mas o livro de contas do mar, frio e exato, sugere outra. Você fez o que era preciso. Há um momento em que o marinheiro percebe que a guerra não é evento. É clima. Ela muda o modo como se navega, como se fala, como se dorme. Em tempos de guerra, a noite no mar é mais escura porque não se acende luz que denuncie posição. O silêncio é mais tenso porque qualquer vela no horizonte pode ser inimigo. A vigília é mais rígida. O castigo por cochilar é mais severo. E o corpo, privado de descanso, começa a falhar. O homem fica irritadiço, fica supersticioso, fica cruel. Superstições florescem em navios de guerra. Um pássaro que pousa no mastro pode ser sinal. Um sonho ruim pode ser presságio. Um acidente pequeno pode ser interpretado como aviso divino. Cossere, com sua inclinação religiosa, absorve isso e reorganiza em linguagem de fé, mas na prática superstição e fé se misturam como água e sal. E, quando a morte ronda, qualquer explicação serve para manter a sanidade. A captura, a coerção, a circulação por portos estrangeiros, tudo isso vai formando nele uma espécie de mapa interno do mundo marítimo. Um mapa que não é só geográfico, mas moral. Ele aprende onde a lei é mais dura, onde é mais flexível. Aprende onde um inglês pode ser protegido, onde pode ser explorado. Aprende que a bandeira inglesa não é escudo universal. Aprende que a identidade de marinheiro pode ser mais forte do que a de súdito. E, ao aprender isso, ele se aproxima de um ponto sem retorno. A compreensão de que o mar oferece uma carreira paralela, uma carreira que não depende de salário atrasado nem de oficiais corruptos. Uma carreira que depende de audácia, de violência e de oportunidade. Ainda não é o passo definitivo, mas é a sombra dele no convés. Quando Cossere volta a se ver em navios ingleses, quando volta a sentir o inglês ao redor como língua dominante, ele não volta ao mesmo lugar de antes. Ele traz consigo a memória do cativeiro, a memória da humilhação, a memória de ter sido tratado como coisa. E essa memória pode produzir duas reações opostas. Pode produzir desejo de retidão, nunca farei isso com outro, ou pode produzir desejo de compensação, o mundo me deve. Muitas vezes produz as duas ao mesmo tempo. E é aí que a contradição dele fica mais viva. Ele quer ser homem de honra, ele quer ser homem de fé. Ele quer poder escrever um dia que foi preservado por Deus e que, apesar das provações, manteve a consciência. Mas ele também quer viver, quer comer, quer ganhar, quer não ser mais vítima. E, no mar, a linha entre deixar de ser vítima e virar predador é fina como cabo de estopa. O livro de contas continua. Entradas e saídas. Um dia de liberdade. Uma semana de fome. Um companheiro perdido. Um pagamento prometido. Um prêmio que não veio.
uma punição injusta, um livramento improvável. E, por trás de cada linha, a mesma sensação. A vida marítima é um sistema que transforma homens em números, e o único jeito de não desaparecer é lembrar o próprio nome. Edward Coxeter lembra. Ele lembra demais e, sem perceber, vai acumulando não só aventuras, mas material para um julgamento futuro. Não o julgamento de um tribunal, mas o julgamento da memória. Porque quando a guerra passa e o mar devolve alguns sobreviventes à terra, o que sobra para muitos é apenas isso. A história que conseguem contar sobre si mesmos, e Coxeter, já marcado por captura e coerção, começa a entender que contar bem pode ser tão importante quanto ter vivido o mar. Quando a guerra aperta, começa a oferecer um tipo de tentação que não vem em forma de mulher na taverna, nem de dado viciado sobre a mesa. Vem em forma de cálculo. Vem em forma de conversa sussurrada no escuro do castelo de proa, entre o cheiro de cordame úmido e o ranço de biscoito velho. Vem em forma de pergunta prática. Se o Estado atrasa o soldo, se o capitão fica com a melhor parte do prêmio, se o inimigo te prende e te força a servir, então o que exatamente separa o trabalho honesto do roubo? Um papel? Um selo? Uma bandeira? Edward Coxeter já tinha visto a lei mudar de rosto conforme o porto. Agora ele começa a ver a lei mudar de substância conforme o vento. Porque o vento decide encontros, e encontros decidem destinos. Um navio mercante isolado, carregado, lento, pode ser a diferença entre voltar com moedas no bolso ou voltar com as mãos vazias e a barriga colada nas costas. E no século XVII, a fome não é metáfora, é um fato físico. É o corpo tremendo de fraqueza enquanto você ainda precisa subir no enxárcias, puxar uma escota, aguentar o grito do contramestre. A palavra corso tem uma sonoridade quase respeitável. Parece coisa de Estado, de guerra organizada, de justiça marítima. Carta de marca, comissão. Autorização para atacar navios inimigos e dividir o produto da captura. Um mecanismo que transforma saque em política. E, ao mesmo tempo, um mecanismo que abre uma porta enorme para a fraude, para o abuso, para a desculpa. Porque o mar não carimba documentos. O mar não confere datas. O mar não pergunta se a carta ainda vale, se o inimigo ainda é inimigo, se a paz foi assinada ontem em algum salão distante. No convés, o que existe é a silhueta no horizonte. E a decisão. Coxeter, com sua mania de registrar e de moralizar, vai mais tarde tentar organizar essa fase como uma sequência de provações e livramentos. Mas por dentro, ela é uma descida lenta para uma zona onde as palavras perdem nitidez. Prêmio e presa começam a se confundir. Inimigo e neutro viram discussão. Necessidade vira argumento universal e o homem que quer ser visto como devoto aprende a usar a própria devoção como escudo. Deus sabe que eu não queria. Deus sabe que eu fui empurrado. Deus sabe que eu só fiz o que era preciso. O que era preciso no mar costuma ser feio. A vida a bordo, nessa altura, já não é novidade para ele. O corpo aprende a dormir em pedaços, como se o sono fosse uma mercadoria racionada. Aprende a comer rápido, porque a comida pode acabar ou pode ser roubada. Aprende a reconhecer pelo som se o navio está bem ou mal. O estalo de uma adriça sob tensão, o rangido de uma caverna, o bater irregular de uma bomba de esgoto. Aprende a sentir pelo cheiro quando a água do barril começou a virar lodo. E aprende, sobretudo, a ler homens. Porque o mar é feito de madeira e pano, mas é governado por temperamentos. Um capitão pode ser um profissional frio, que só pensa em manter o navio inteiro e cumprir ordens. Pode ser um caçador de prêmios, que fareja lucro em cada vela distante. Pode ser um covarde, que foge quando deveria lutar. Pode ser um fanático, que arrasta todos para o risco por orgulho. E abaixo dele, oficiais que fazem a ponte entre comando e tripulação. O imediato, o mestre, o contramestre, o artilheiro. Cada um com sua pequena tirania, cada um com sua pequena corrupção. Cada um com sua maneira de punir e de recompensar. Coxeter observa. E aprende que a moral do navio é, muitas vezes, a moral do homem que segura a chave do porão. Quando a conversa de corso aparece, ela aparece como promessa de justiça econômica. No navio do rei você apanha e recebe tarde. No mercante você trabalha e o dono fica rico. No corso, pelo menos, o risco é pago. E essa promessa tem um brilho especial para quem já foi prisioneiro, para quem já sentiu o gosto de ser propriedade de outro. Porque o corso, na imaginação do marinheiro, parece uma forma de inverter a mesa. Em vez de ser capturado, capturar. Em vez de ser forçado, forçar. Em vez de ser contado como carga, contar a carga dos outros. Só que inverter a mesa não muda a madeira. Muda quem está por cima.
O Atlântico e o Mediterrâneo, nesse período, são corredores de riqueza e de violência. Açúcar e tabaco atravessam o oceano como se fossem sangue em veias. Prata e ouro, quando aparecem, mudam o humor de uma tripulação inteira. Tecidos finos, especiarias, vinho, sal, armas, tudo isso circula em navios que são ao mesmo tempo armazéns e alvos. E, em torno dessas rotas, cresce uma fauna humana. Corsários com licença, piratas sem licença, mercadores armados, capitães que mudam de bandeira conforme a conveniência, governadores de porto que fecham os olhos em troca de uma parte. A legalidade vira um mercado e o marinheiro é o músculo desse mercado. Kosheri entra em companhias e embarcações onde a conversa já não é apenas sobre serviço e dever, mas sobre oportunidade. O modo como se olha para o horizonte muda. Antes, uma vela podia significar perigo. Agora pode significar lucro. E isso altera até a forma de trabalhar. As velas são ajustadas com mais agressividade, o navio é levado ao limite. A tripulação é empurrada para manobras que, em tempos normais, seriam consideradas imprudentes. Porque a presa não espera. Porque outro pode chegar antes. Porque o vento pode virar. E quando o vento vira, ele não pede desculpas. Há um momento típico, repetido em centenas de histórias marítimas, em que a caça começa com um detalhe pequeno. Uma mancha branca, no horizonte, um reflexo, um triângulo de pano. O vigia grita, o oficial sobe, o capitão pega o óculo, quando há um, e tenta adivinhar pelo corte da vela, pela altura do mastro, pelo rumo. A tripulação, que estava em rotina, muda de estado. O navio inteiro fica alerta. O convés vira um organismo, cabos são soltos, velas são caçadas, o leme é ajustado. E no meio disso, o marinheiro sente uma coisa contraditória: medo e excitação. Porque a aproximação pode terminar em combate, mas também pode terminar em saque. E saque, para quem vive de biscoito duro e soldo atrasado, parece uma espécie de justiça. A abordagem, quando acontece, é brutalmente física. Não é duelo elegante. É madeira contra madeira, ferro contra carne, gritos em línguas diferentes, fumaça, estilhaços. Às vezes basta a ameaça. Um disparo de advertência, uma demonstração de força, e o mercante se rende. Às vezes o mercante reage, porque também está armado, porque também tem medo, porque também tem algo a perder. E então a linha entre corso e pirataria fica ainda mais fina, porque o que decide o resultado não é a moral, é a violência. Kosheri participa desse mundo com a habilidade de quem já aprendeu a sobreviver. Ele sabe onde ficar para não ser o primeiro a cair, mas também sabe que covardia é punida. Ele sabe que, numa ação de tomada, o caos é oportunidade. Oportunidade de pegar algo antes que seja inventariado, oportunidade de esconder uma peça de tecido numa moeda, um objeto pequeno que pode virar comida em terra. E aqui aparece uma das zonas mais sujas do livro de contas do mar. O pequeno furto tolerado, o perquisite, o privilégio informal, do marinheiro que arrisca a vida e quer uma compensação imediata. Oficialmente isso é roubo, na prática é costume. E o costume no convés tem força de lei. O problema é que o costume não tem limite claro. Hoje é uma moeda. Amanhã é um saco de açúcar. Depois é uma caixa inteira desviada com a ajuda de um oficial. E, quando se percebe, o navio que começou como corsário autorizado está agindo como pirata, atacando alvos duvidosos, justificando, tudo com a palavra necessidade e com a certeza de que, em algum porto amigo, haverá alguém disposto a comprar mercadoria capturada sem fazer perguntas demais. Kosheri, que quer se ver como homem de disciplina, se encontra no meio dessa escorregadeira. Ele não é o capitão que decide atacar. Ele não é o governador que emite a carta. Ele é o homem que puxa o cabo e sobe na amurada. Mas o corpo dele está lá. As mãos dele estão lá. E o mar, que não lê intenções, registra a presença. Há também o outro lado do corso, a burocracia do saque. Porque capturar um navio é só o começo. Depois vem o inventário. Vem a discussão sobre o que é prêmio legítimo. Vem a necessidade de levar a presa a um porto onde um tribunal de prêmios ou alguma autoridade equivalente reconheça a captura. E aí entra a política, entra a corrupção, entra o risco de perder tudo por um detalhe. Um documento faltando, um testemunho contrário, um juiz comprado, um governador que muda de humor. Para o marinheiro comum, isso é uma loteria. Ele pode ter lutado, sangrado, visto amigos morrerem e ainda assim voltar com quase nada porque o prêmio foi confiscado, porque o capitão fez um acordo, porque a carga sumiu antes da divisão. E essa frustração é combustível. Combustível para o cinismo. Combustível para a ideia de que a única forma de receber é pegar com as próprias mãos, sem esperar tribunal nenhum,
O mar ensina rápido. Quem espera justiça em terra costuma morrer esperando. E então, como se não bastasse a ambiguidade legal, existe a ambiguidade geográfica. Porque o Mediterrâneo, com seus portos próximos e suas fronteiras antigas, é um lugar onde a palavra pirata pode significar coisas diferentes dependendo de quem fala. Para um mercador, qualquer atacante é pirata. Para um estado, o atacante pode ser corsário amigo, se atacar o inimigo certo. Para um marinheiro faminto, o atacante pode ser empregador. Kosheri passa por esse mundo de portos onde a pedra é quente ao sol e fria à noite, onde o cheiro de especiarias se mistura ao de esgoto, onde as línguas se atropelam nas docas, portos onde se vêem homens marcados por cativeiro, onde se ouvem histórias de galés, de remos, de chicotes que não são ingleses nem holandeses, mas igualmente cruéis. E essa proximidade com o sistema de captura mediterrâneo, com a possibilidade real de virar escravo de remo, dá ao corso um argumento adicional. Atacar primeiro é uma forma de não ser atacado. Ser predador é uma forma de não virar presa. É uma lógica de sobrevivência. E, como toda lógica de sobrevivência, ela pode justificar quase tudo. Há episódios em que a tripulação discute alvos. Um navio com bandeira confusa. Um mercante que diz ser neutro. Um capitão que afirma ter papéis, mas os papéis podem ser falsos. E, no convés, a discussão não é filosófica. É prática. Se deixarmos passar, perdemos a chance. Se atacarmos e for neutro, podemos ser enforcados se formos pegos. Se não atacarmos, voltamos pobres. A decisão muitas vezes cai no colo do capitão, mas a pressão vem de baixo, vem do murmúrio, vem do olhar, vem da fome. Kosheri, nesse ambiente, aprende a medir o risco não só do mar, mas da lei. Porque a lei, quando pega, pega com força. Pirataria, quando reconhecida como tal, é crime capital, é enforcamento. E não um enforcamento limpo, rápido, misericordioso. A forca marítima tem sua própria teatralidade. O condenado pode ser levado à Execution Dock, em Londres, e pendurado na maré baixa, para que a maré suba e o corpo seja lavado pelo rio. Um aviso, um espetáculo, um recado para todos os que pensam em viver fora do controle do Estado. Esse recado ecoa até no convés de um navio longe, porque marinheiros falam, porque histórias viajam. Porque o medo da forca é um tipo de disciplina que atravessa oceanos, e ainda assim a forca não impede a tentação, só a torna mais cara. Kosheri, na sua escrita, gosta de se apresentar como alguém que reconhece sinais, que vê a mão de Deus nos detalhes. Mas quando ele se aproxima do mundo do saque, a providência vira também uma linguagem de desculpa. Fomos levados por tempestade para perto de tal costa. Encontramos tal navio por acaso? Aconteceu assim. Como se o acaso absolvesse, como se o vento fosse advogado, só que o vento não assina confissão. Quem assina é o homem, com o corpo, com a ação. O convés, nesses momentos, é um lugar de transformação moral. Um homem pode subir a bordo de uma presa com a ideia de apenas cumprir ordens e descer com um objeto escondido na camisa, com sangue, nas mãos, com uma sensação nova de poder. E poder, para quem foi humilhado, é uma droga. Kosheri sabe o que é humilhação, sabe o que é ser prisioneiro, sabe o que é ser forçado. E isso torna o poder ainda mais sedutor, porque ele parece compensação. Mas compensação não é justiça, é só inversão. Há também a violência interna do saque, porque tomar um navio não é apenas tomar mercadoria, é tomar pessoas. Tripulações capturadas viram prisioneiros, podem ser trocadas, podem ser largadas em algum porto, podem ser forçadas a servir, podem ser maltratadas. E aqui a memória de Kosheri como prisioneiro deveria funcionar como freio. Às vezes, talvez funcione, às vezes não. Porque o grupo tem sua própria dinâmica. Porque a raiva acumulada encontra saída. Porque o álcool, quando aparece, solta o pior. Porque a disciplina nesse tipo de navio pode ser mais frouxa, mais baseada em medo e em ganância do que em regulamento. E o marinheiro no meio aprende a não fazer perguntas demais. Perguntas demais podem te colocar como moralista. Moralista no convés é alvo, ou é ridículo, ou é suspeito. Kosheri tenta manter uma imagem de homem correto. Ele sabe que reputação é capital. Sabe que, se um dia voltar a Londres, se um dia precisar de trabalho em terra, se um dia precisar explicar o passado, será melhor ter uma narrativa de serviço do que uma narrativa de pirataria. E então ele faz o que muitos fazem. Separa na própria cabeça o que foi legal do que foi necessário, o que foi ordem do que foi excesso, o que foi guerra do que foi roubo. Essa separação é confortável e frágil. Porque, na prática, o que define a diferença entre corsário e pirata é, muitas vezes, o resultado. Se você volta num porto amigo e tem proteção, você é corsário. Se você é capturado por um inimigo ou por um governo que decidiu fazer exemplo, você é pirata.
A mesma ação pode receber dois nomes. E o marinheiro, que vive de nomes, aprende a temer essa arbitrariedade. O livro de contas do mar, nessa fase, ganha novas colunas. Não é só soldo e comida. É risco de forca, é risco de traição. Porque quando há dinheiro envolvido, há delação. Um companheiro pode falar demais numa taverna. Um oficial pode vender informação. Um governador pode mudar de lado. E de repente, o navio que ontem era bem-vindo hoje é caçado. A caça, quando se inverte, é pavorosa. Porque o navio que vive de perseguir aprende a ser perseguido. E ser perseguido significa noites sem luz, velas reduzidas para não ser visto, silêncio forçado, homens exaustos no leme, no mastro, na bomba. Significa jogar carga ao mar para ganhar velocidade. Significa discutir se vale a pena abandonar uma presa recém-tomada para salvar o próprio casco. Significa, às vezes, abandonar homens. E abandonar homens é uma linha que, uma vez cruzada, muda tudo. Kosheri, que gosta de pensar em providência, encontra nesses momentos a sensação de que o mar está cobrando. Uma tempestade que aparece na hora errada, um mastro que quebra, um vazamento que não se consegue estancar, um encontro com um navio mais forte. E, no convés, a superstição volta com força. Deus está nos punindo. Foi por causa daquele saque? Foi por causa daquele prisioneiro maltratado? A tripulação procura sentido porque o medo precisa de explicação. E a explicação religiosa é uma das mais disponíveis, mas a explicação religiosa não impede o próximo ataque. Só dá uma moldura. O século XVII é um tempo em que a economia marítima é, ao mesmo tempo, moderna e medieval. Moderna porque já existe um sistema global de mercadorias, de crédito, de seguros, de companhias. Medieval porque a violência direta ainda é ferramenta normal de negócio. Um navio armado é argumento. Um canhão é contrato. E o corso é a ponte oficial entre comércio e guerra, uma forma de privatizar a violência em nome do Estado. Kosheri vive dentro dessa privatização. Ele é literalmente mão de obra de uma guerra terceirizada, e isso cria uma sensação estranha de liberdade. Não é um navio do rei, com sua disciplina rígida e seu regulamento. É um navio onde a promessa de ganho pessoal é maior, onde a tripulação pode ter mais voz, onde o capitão precisa manter homens motivados, porque homens desmotivados podem desertar, podem se amotinar, podem simplesmente não lutar com vontade. Essa liberdade tem preço. O preço é a proximidade com o crime. E, em algum ponto, acontece o tipo de episódio que cola na pele. Um ataque que não parece mais guerra, um alvo que não parece mais inimigo, um saque que deixa um gosto ruim. Pode ser um navio pequeno, com pouca defesa, com gente que não tem cara de soldado. Pode ser uma carga que não é estratégica, mas apenas lucrativa. Pode ser um momento em que a violência passa do necessário para o gratuito. E Kosheri, mesmo que não seja o autor principal, está lá. Vê, participa, cala. O silêncio é uma forma de participação. E ele sabe disso. Mesmo que não queira admitir, depois, quando o navio volta a algum porto, quando a mercadoria é vendida, quando as moedas são contadas, o livro de contas parece fechar com saldo positivo. Mas o saldo moral fica aberto. E é aí que a escrita futura dele começa a se formar como necessidade. Porque um homem que viveu coisas assim precisa de uma narrativa que o permita dormir. Precisa de uma história em que ele não seja apenas um ladrão com sorte. Precisa de uma história em que ele seja um sobrevivente guiado por algo maior. A providência, nesse sentido, vira uma espécie de contabilidade paralela. Deus como contador, Deus como auditor, Deus como aquele que, no fim, vai entender as circunstâncias e pesar intenções, só que o mar pesa ações. E as ações têm consequências imediatas. Um saque bem-sucedido pode atrair mais homens, mais armas, mais ambição. Pode também atrair inimigos. Pode colocar o navio na lista. Pode fazer com que portos antes amigáveis fechem as portas. Pode fazer com que um capitão, antes protegido, seja sacrificado politicamente quando a maré muda em Londres ou em qualquer outra capital. Porque a política em terra é tão volátil quanto o vento no mar. Hoje você é útil, amanhã você é embaraço. Kosheri aprende a sentir essas mudanças pelo modo como as autoridades olham, pelo modo como perguntas são feitas, pelo modo como documentos são exigidos, pelo modo como um oficial de porto demora mais para responder, pelo modo como um juiz de prêmios franze a testa, pequenos sinais, pequenas nuvens. E o marinheiro, que não controla nada disso, sente a velha sensação de estar de novo à beira do cativeiro. Só que agora o cativeiro pode vir com acusação de pirataria. O medo muda de forma, mas não vai embora. A bordo, a disciplina também muda. No navio de guerra estatal, a chibata é instrumento de ordem. No navio de corso, a ordem pode ser mais negociada, mais baseada em promessa de ganho. Mas quando o ganho não vem, quando a presa escapa, quando a comida falta, a negociação vira ameaça. E a ameaça vira violência.
A tripulação, que entrou pelo lucro, pode sair pelo medo, e o capitão, para manter controle, pode se tornar tão cruel quanto qualquer oficial do rei. O mar não cria santos. O mar cria especialistas em sobrevivência. Kosheri, nesse ambiente, continua sendo o homem que observa e registra. Ele nota como a linguagem muda, como se fala de nós e eles, como se desumaniza o alvo para facilitar o ataque, como se transforma um mercador em presa antes mesmo de saber o nome dele, como se fala de carga e não de vida, e ao notar isso, ele também nota algo em si, a facilidade com que o coração se acostuma, a facilidade com que o horror vira rotina, a facilidade com que a consciência encontra atalhos. Um desses atalhos é a comparação. Pelo menos não somos como aqueles. Pelo menos não matamos sem necessidade. Pelo menos damos chance de rendição. Pelo menos rezamos. Comparações que permitem continuar, comparações que permitem manter uma imagem de honra enquanto se vive de violência. E honra no mar é uma moeda estranha. Ela vale muito entre homens que não têm mais nada. Vale como reputação. Vale como proteção. Vale como argumento em briga. Vale como forma de não ser pisado. Kosheri quer honra. Ele precisa dela. Porque sem honra ele é só mais um corpo descartável. Com honra, ele pode negociar melhor, pode conseguir embarque melhor, pode ser tratado com um mínimo de respeito. Então ele constrói honra com o que tem. Com trabalho duro, com disciplina, com religiosidade, com a narrativa de que tudo o que fez foi sob necessidade e sob ordem. E ao mesmo tempo ele vive num mundo em que honra pode ser usada para justificar saque. É honra atacar o inimigo. É honra não deixar o companheiro passar fome. É honra dividir o ganho. A palavra se estica. E quando uma palavra se estica demais, ela vira elástico. Serve para qualquer coisa. O tempo, nessa fase, começa a pesar de um jeito novo. Não é só o corpo cansando. É a janela histórica se movendo. Guerras mudam. Tratados aparecem. Inimigos viram parceiros. Parceiros viram inimigos. E o corso, que depende de um estado de guerra ou de tensão, pode se tornar inconveniente quando a política decide que é hora de parecer civilizada. De repente, o que ontem era tolerado hoje é perseguido. De repente, o homem que ontem era útil hoje é criminoso. Kosheri sente essa instabilidade como um frio na nuca, porque ele sabe que não tem proteção sólida. Ele não é grande capitão com padrinhos. Ele não é dono de navio. Ele é marinheiro. E marinheiro é sempre o primeiro a pagar quando a maré vira. O livro de contas do mar, então, fica mais urgente. Cada viagem pode ser a última. Cada saque pode ser o que garante o inverno, ou o que garante a forca. Cada porto pode ser abrigo, ou armadilha. E, no meio disso, Kosheri continua tentando manter a própria história alinhada com a ideia de providência. Como se, ao repetir para si mesmo que há um plano, ele pudesse atravessar a lama sem se sujar. Mas lama é lama, ela gruda. E há uma imagem que volta. A de homens contando. Contando moedas em cima de um barril. Contando peças de tecido. Contando barris de vinho. Contando armas, contando feridos, contando mortos, contando quantos ainda conseguem trabalhar, contando quantos ainda confiam no capitão, contando quantos estão prontos para desertar. O mar é contabilidade. E a contabilidade, quando aplicada a vidas humanas, é sempre cruel. Kosheri, mais tarde, vai querer que o leitor veja nele um homem que atravessou esse mundo e saiu com alma intacta, um homem que foi testado e preservado, um homem que, apesar de ter chegado perto do abismo, não caiu. Só que a verdade do convés raramente permite pureza. O que ela permite é gradação. Permite dizer, caí menos do que poderia. Permite dizer, fiz o que fiz e ainda assim rezei. Permite dizer, sobrevivi. E sobreviver no século XVII marítimo é uma forma de culpa. Porque sempre há alguém que não voltou. Sempre há alguém que foi deixado para trás. Sempre há alguém que foi capturado no lugar de outro. Sempre há alguém que morreu para que a tripulação corresse mais leve. E, quando Kosheri olha para o próprio saldo, vivo, de pé, ainda capaz de contar, ele precisa de uma explicação que não seja apenas sorte e dureza. Ele precisa de providência, precisa de honra, precisa de uma narrativa. Só que, antes da narrativa, há o fato bruto. Ele esteve perto demais da pirataria para fingir que não viu. E viu o suficiente para entender que, no mar, a linha não é desenhada com tinta, é desenhada com oportunidade. E oportunidade, quando aparece, não pergunta se você é devoto. Ela só abre a porta. E Kosheri, homem do convés, homem de contas, homem de fé e de pragmatismo, aprende a coisa mais perigosa de todas, que a porta pode ser aberta só uma vez e depois você passa a vida inteira tentando explicar por que entrou. Quando o corpo começa a pedir terra, ele não pede com poesia, pede com dor, com juntas que rangem como cavername velho,
com gengivas inflamadas de sal e falta de fresco, com uma tosse que não é só do frio, mas da fumaça de pólvora respirada em porões baixos, onde o ar parece mastigado por outros homens, antes de chegar aos seus pulmões. E Edward Coxer, que passou anos aprendendo a medir o mundo em nós e braças, começa a medir o tempo de outro jeito. Quantas viagens? Ainda dá para aguentar sem que o mar lhe cobre o principal. Porque o mar cobra? Sempre, às vezes em dinheiro, quase sempre em carne. Há um momento em que a ideia de voltar a Londres deixa de ser um sonho distante e vira uma necessidade prática. Não é mais um dia. É agora, se eu conseguir. E Londres, para um homem do convés, não é a cidade de gravuras elegantes e carruagens. É o cheiro do Tâmisa, pesado, oleoso, com esgoto e peixe e fumaça de carvão. É o barulho de docas onde tudo bate. Barris, correntes, martelos, vozes. É a multidão que não olha para você como companheiro de bordo, mas como mais um rosto queimado de vento, mais um corpo que pode carregar, descarregar, sumir. E é também o lugar onde a lei tem endereço. No mar, a lei é bandeira e canhão. Em terra, a lei é papel, testemunha, rumor. E rumor, em Londres, corre mais rápido do que qualquer brigue com vento de popa. Um marinheiro pode ter passado meses longe e, quando pisa na margem, descobre que o mundo já decidiu o que ele foi. Corsário, pirata, desertor, prisioneiro, vítima, cúmplice. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo, dependendo de quem conta e de quem quer alguma coisa dele. Cochère volta com essa consciência incômoda. A aventura, quando termina, não termina. Ela muda de forma. Vira pergunta no olhar de um oficial de porto. Vira silêncio quando alguém menciona um nome de capitão. Vira cuidado ao escolher a taverna certa, a mesa certa, a companhia certa, porque em terra há ouvidos. E há gente que vive de ouvir. O século XVII inglês é um mundo em que o Estado está aprendendo a ser Estado no mar. A marinha cresce, a burocracia cresce, os tribunais de prêmios e as comissões tentam dar forma a uma violência que, por natureza, escapa. E quando a política muda, quando a guerra esfria, quando tratados são assinados, quando alianças se rearranjam, a tolerância com os homens de zona cinzenta diminui. O que ontem era útil hoje é embaraçoso. O que ontem era celebrado hoje é negado. E o marinheiro, que sempre foi ferramenta, descobre que ferramenta também pode ser descartada. A transição para a vida em terra não é um corte limpo, é um arrasto. O mar fica no corpo. Fica no jeito de andar, com as pernas ainda procurando o balanço. Fica no ouvido, que estranha o silêncio de uma noite sem estalos de madeira e sem o assobio do vento nas enxárcias. Fica na mão, que procura a corda para puxar quando não há nada para puxar. E fica, sobretudo, na cabeça. Aquela prontidão permanente, aquela expectativa de que algo vai dar errado, porque no mar sempre dá. Em Londres, o trabalho de um homem como Coxer não é garantido. Há muitos como ele. Ex-soldados, ex-marinheiros, homens que voltam de guerras com cicatrizes e sem soldo. A cidade engole. E, para não ser engolido, ele precisa se encaixar em alguma rotina que não dependa de vento nem de carta de marca. Precisa de estabilidade. Precisa de um teto que não seja cabine úmida. Precisa de comida que não seja biscoito duro com gorgulho. Precisa, em termos simples, de uma vida que não seja uma aposta diária. Mas como se constrói isso depois de ter vivido de apostas? O livro de contas do mar, aquele que ele carregou na cabeça por anos. Perdas e ganhos, feridas e moedas, companheiros mortos e dias de calmaria. Agora precisa virar outra coisa. Em terra, o livro de contas é aluguel, é preço de pão, é dívida, é favor. É o tipo de contabilidade que não tem o brilho do saque nem a adrenalina da perseguição, mas tem uma crueldade própria, a crueldade da repetição. E para um homem acostumado a medir a vida em tempestades e combates, a repetição pode ser uma prisão, só que é uma prisão com portas. E isso, para quem já foi prisioneiro de verdade, tem valor. Cochère envelhece num tempo em que a memória ainda é uma forma de propriedade. Não há fotografia, não há gravação. O que fica é o que se conta e o que se escreve. E ele escreve. Escreve como quem tenta organizar um porão depois de uma viagem longa, tirando coisas do escuro, separando o que presta do que apodreceu, e tentando fazer sentido do cheiro. A autobiografia manuscrita que ele deixa, esse raro testemunho em primeira pessoa do mundo do convés, não nasce só de vaidade, nasce de necessidade. Porque quando a aventura acaba, sobra o julgamento. Mesmo que ninguém o leve a tribunal, ele sente o tribunal dentro de si. E sente o tribunal de Deus, que para um homem devoto não é metáfora, é presença, é contabilidade final. A escrita dele tem esse tom de homem que quer ser entendido, e, mais do que isso, quer ser absolvido, não necessariamente pelos outros, embora isso também conte,
mas por aquela parte de si que sabe onde a linha foi cruzada, onde a mão pegou o que não era seu, onde o silêncio foi conveniente, onde a violência foi mais do que necessária. Ele tenta, com palavras, fazer o que muitos marinheiros fazem com rum, anestesiar o que dói, só que ele escolhe tinta. E tinta, ao contrário do rum, não evapora. Ele organiza a vida como uma sequência de livramentos, como se cada vez que escapou de captura, de doença, de naufrágio, fosse um sinal claro de que havia um propósito. E é tentador acreditar nisso, porque a alternativa é mais dura. A alternativa é admitir que sobreviveu por acaso, por cálculo, por oportunismo, por ter estado no lugar certo na hora certa, e às vezes por ter deixado outros no lugar errado. No mar, a providência e o porão convivem. Em terra, essa convivência vira narrativa. Há um detalhe importante. Kosheri não escreve como um filósofo. Ele escreve como um homem do trabalho. O mundo dele é feito de tarefas, de hierarquias, de punições, de comida racionada, de água ruim, de disciplina física. Ele sabe o que é ser acordado no meio da noite para uma manobra urgente. Sabe o que é ficar horas na bomba de esgoto puxando e puxando, porque se parar o navio morre. Sabe o que é ver um companheiro cair do mastro e virar um som seco no convés. E quando ele coloca isso no papel, ele está registrando uma realidade que, para muita gente em terra, é quase invisível. O mundo do convés é uma classe social inteira que vive em movimento e, por isso mesmo, é fácil de ignorar. Eles aparecem quando chegam com mercadorias e desaparecem quando partem. E, no entanto, são eles que fazem o império funcionar, que fazem o açúcar chegar, que fazem o tabaco virar hábito, que fazem a prata circular, que fazem a guerra naval ser possível. Kosheri, ao escrever, está dizendo: eu estive lá, eu vi, eu paguei. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo outra coisa mais delicada. Eu não fui apenas vítima. Essa é a tensão que atravessa o relato dele como uma corda esticada. Ele se apresenta como trabalhador do mar, como sobrevivente de violências. E ele foi recrutamento coercitivo, disciplina brutal, risco constante de captura, serviço forçado. Tudo isso faz parte do século XVII marítimo, mas ele também participou do sistema que produz essas violências. Porque o mar não oferece papéis fixos, ele oferece funções. Hoje você é prisioneiro, amanhã você é guarda. Hoje você é presa, amanhã você é caçador. E a passagem de um papel ao outro pode ser rápida, quase sem transição, como uma mudança de vento. Em terra, essa rapidez assusta, porque em terra as pessoas gostam de categorias. Gostam de dizer bom e mal, honesto e ladrão. No mar, essas palavras são ferramentas, não essências. E Kosheri tenta, com a autobiografia, transformar ferramentas em essência, transformar uma vida de improviso em uma vida de sentido. Ele escreve sobre honra. E honra, para ele, não é a honra de salão. É a honra de quem não abandona o posto na manobra, de quem não foge na hora do combate, de quem divide o que foi ganho conforme o costume do navio, de quem mantém a palavra entre homens que não têm contrato além da ameaça e da necessidade. Essa honra existe, é real, mas ela convive com outra coisa, com a honra usada como máscara. Porque quando ele chega perto demais do corso que vira pirataria, quando ele participa de ações limítrofes, ele precisa de uma linguagem que o mantenha do lado certo da história. E a linguagem disponível é a da providência e da necessidade. Fui compelido, fui levado. Foi a vontade de Deus. Foi a dureza do tempo. Ele não inventa a dureza. Ela existiu, mas ele a usa como moldura para escolhas que, em algum nível, foram escolhas. E isso é humano. E é perigoso. Em Londres, a distância do mar dá a ele uma coisa que no convés quase não existe. Tempo para pensar. No navio, pensar demais pode ser luxo. Em terra, pensar vira hábito. E o pensamento, quando volta para certas cenas, não volta limpo. Volta com cheiro. O cheiro de pólvora. O cheiro de porão. O cheiro de sangue misturado com água salgada. Volta com sons. O grito de Borders. O estalo de madeira atingida. O gemido de um homem ferido que tenta não gemer para não parecer fraco. E volta com contagem. Sempre a contagem. Quantos barris? Quantas moedas? Quantos mortos? Quantos dias sem ver terra? Quantas vezes escapou por pouco? Quantas vezes viu alguém não escapar? O livro de contas do mar não fecha quando você desembarca. Ele só muda de moeda. Em vez de moedas de prata, vira noites mal dormidas. Em vez de barris de vinho, vira lembranças que você tenta empurrar para o fundo. E Kosheri, ao escrever, está tentando fechar esse livro. Está tentando fazer um balanço final em que o saldo não seja vergonha. Há também o peso do tempo histórico. O mundo que o formou está mudando. A marinha inglesa se profissionaliza, o Estado tenta controlar melhor o corso, as rotas se consolidam, as guerras têm seus ciclos.
A janela em que um homem podia viver anos na fronteira entre legalidade e crime começa a se estreitar. Não desaparece, nunca desaparece, mas fica mais arriscada. E Kosheri, já mais velho, sente isso como uma espécie de maré política subindo. Ele sabe, mesmo que não diga com essas palavras, que a juventude dele coincidiu com um período em que o Atlântico e o Mediterrâneo eram mais porosos, mais confusos, mais permissivos para quem sabia navegar a confusão. E ele navegou. Agora, em terra, ele precisa viver num mundo que exige mais papel, mais prova, mais versão oficial, e a autobiografia é, em parte, isso. Uma versão oficial escrita por ele mesmo, uma defesa preventiva, um testemunho, um pedido de compreensão. E, no entanto, o texto dele não é apenas defesa. Há momentos em que aparece uma sinceridade áspera, de homem que sabe que não foi santo. Ele pode não se condenar com a força que um moralista de púlpito condenaria, mas ele deixa escapar o desconforto. Deixa escapar a consciência de que o mar ensinou atalhos e que ele os usou. A vida em terra também traz outra coisa, a banalidade do risco. No mar o risco é grande e claro. Tempestade, combate, doença, captura. Em terra, o risco é pequeno e constante. Fome, falta de trabalho, doença urbana, dívida. E, para um homem acostumado a riscos grandes, os pequenos podem ser mais humilhantes. Porque não há heroísmo em não ter dinheiro para pão. Não há glória em dever a um vizinho. Não há narrativa épica em procurar serviço e ser recusado. E isso, paradoxalmente, pode fazer o mar parecer mais atraente na memória. A memória seleciona, a memória polimenta. A memória transforma o horror em aventura e a aventura em identidade. Kosheri precisa lutar contra isso e, ao mesmo tempo, se alimenta disso. Porque o que ele tem para oferecer ao mundo, além do corpo cansado, é a história. E a história, quando bem contada, vira capital. Mas capital de que tipo? Não necessariamente dinheiro. Capital moral, capital social. A capacidade de dizer, eu vivi, eu vi, eu sobrevivi. E num mundo em que tantos morrem sem deixar rastro é uma forma de vitória. Só que o rastro também pode incriminar. Por isso a escrita dele é cuidadosa. Ele se coloca como homem de fé, e a fé no século XVII não é acessório, é estrutura. É a linguagem com que se explica o acaso, com que se suporta a perda, com que se dá sentido ao sofrimento. Quando ele fala de providência, ele está falando a língua do seu tempo, mas também está construindo uma ponte. Se Deus guiou, então eu não fui apenas ganancioso. Eu fui instrumento, eu fui provado, eu fui preservado. Essa ponte é confortável, e ainda assim ela treme. Porque há coisas que nem a providência explica sem deixar um gosto amargo. Como explicar o momento em que um navio é tomado e homens são amarrados? Como explicar o olhar de alguém que percebe que virou mercadoria? Kosheri sabe esse olhar. Ele já esteve do outro lado. E se ele participou de colocar alguém nesse lugar, mesmo que por ordem, mesmo que por necessidade, isso fica... A autobiografia então vira um tribunal, onde ele é réu e advogado ao mesmo tempo. Ele apresenta atenuantes, apresenta circunstâncias, apresenta o mar como máquina de moer gente. Fala de recrutamento coercitivo, de capitães cruéis, de fome, de doença, de prisões e serviços forçados, e tudo isso é verdade. Mas, no fundo, o que ele está tentando fazer é responder a uma acusação silenciosa. Como alguém que sofreu tanto pôde, em algum momento, fazer sofrer. Ele não formula assim, ele não precisa. O leitor sente, e o leitor, se for honesto, também sente outra coisa, que o sistema foi desenhado para isso. O século XVII marítimo é um sistema em que a violência é moeda, em que o Estado terceiriza a guerra, em que o comércio anda armado, em que a diferença entre prêmio e roubo pode ser um selo distante, em que um homem pode ser forçado a servir e depois forçar outros a servir. Kosheri é produto desse sistema, mas produto não é desculpa total. Produto ainda age. E ele agiu quando ele finalmente se fixa em Londres, o mar não desaparece. Ele aparece nas conversas de taverna, nos nomes de ruas perto das docas, nos rostos de homens que carregam o mesmo sal na pele, aparece nos objetos. Um pedaço de corda, um nó bem feito, uma faca de marinheiro, um casaco gasto que ainda cheira a alcatrão. Aparece no modo como ele olha para o céu, avaliando nuvens como quem avalia destino. E aparece, sobretudo, na forma como ele conta, porque um marinheiro conta diferente. Ele conta com ritmo de trabalho, com repetição de termos, com atenção a detalhes que um homem de terra não notaria. O tipo de vento, a direção, a condição das velas, a qualidade da água, a tibiziti, disciplina do contramestre. Ele conta como quem sabe que a diferença entre viver e morrer pode estar num detalhe pequeno, numa corda mal amarrada, numa vela rasgada.
Numa decisão tomada tarde demais, essa atenção ao detalhe dá ao relato dele uma força rara. Não é literatura polida, é testemunho, e testemunho tem peso porque carrega o atrito do real. Ao mesmo tempo, o testemunho dele é também uma construção. Ele escolhe o que enfatizar, ele escolhe o que chamar de tentação e o que chamar de provação. Ele escolhe onde colocar a culpa, no capitão, na tripulação, no inimigo, no vento, na política, no destino, e, ao escolher, ele está fazendo o que todo sobrevivente faz, tentando viver com o que fez e com o que viu. Há uma cena imaginável, não porque ele a descreva como cena, mas porque ela é típica, de um homem sentado com papel, pena, tinta, talvez perto de uma janela onde entra uma luz cinzenta londrina, e o som distante das docas chega como um eco. Ele molha a pena, escreve, para, pensa, e nesse intervalo o mar entra, não como paisagem, mas como sensação. O balanço, o cheiro, o medo, a excitação, a culpa, a gratidão por estar vivo. E ele volta a escrever, tentando transformar tudo isso em linha reta. Mas a vida dele não foi linha reta. Foi zigue-zague, foi deriva, foi correnteza. E é aí que o livro de contas volta como imagem central, quase obsessiva. Porque o marinheiro vive de contas. Conta comida, conta água, conta munição. Conta homens aptos, conta dias. E no fim, conta pecados e livramentos. Kosheri faz isso com a seriedade de quem acredita que haverá auditoria final, e essa crença dá ao texto dele um tom particular. Não é apenas vejam como fui corajoso, é vejam como fui poupado, como se a sobrevivência fosse prova de algo, só que sobrevivência também pode ser prova de dureza, de adaptação, de capacidade de fechar os olhos na hora certa, de saber quando falar e quando calar, de saber quando ser devoto e quando ser pragmático. Kosheri foi isso tudo. E talvez seja por isso que o relato dele incomoda e fascina, porque ele não cabe na moldura confortável do herói, nem na moldura simples do vilão. Ele termina a vida longe do convés, mas não longe do mar. Porque o mar, para um homem como ele, não é lugar, é método, é escola, é cicatriz. E quando ele organiza a autobiografia, ele está, de certa forma, tentando fazer o que nenhum marinheiro consegue fazer completamente. Amarrar o vento. Ele quer que a história pareça uma sequência de escolhas honradas sob pressão. Quer que a providência apareça como fio condutor, quer que o leitor veja um homem que foi empurrado até a beira e ainda assim manteve algo intacto. E talvez tenha mantido. Talvez tenha mantido o suficiente para escrever, para lembrar, para sentir desconforto, para não transformar tudo em cinismo puro, mas o próprio fato de precisar escrever já diz muito. Quem sai do mar sem ferida na alma não precisa de tanta explicação. No fim, o que fica de Edward Coxer não é um tesouro enterrado, não é um navio capturado, não é um nome temido em alguma costa. O que fica é um manuscrito, um homem comum do século XVII, com mãos de trabalho e cabeça cheia de sal, deixando um registro de como a vida marítima podia trocar as máscaras de um rosto sem mudar o rosto. Marinheiro, prisioneiro, corsário, quase pirata, sobrevivente, moralista, o mesmo homem, em diferentes ventos. E, quando a aventura termina e sobra apenas o relato, a última batalha não é contra holandeses, nem contra tempestades, nem contra tribunais de prêmios, é contra a própria memória. Porque a memória também saqueia, ela escolhe o que levar. Ela deixa o resto afundar. Kosheri tenta impedir o afundamento. Escreve para fixar, para pesar, para fechar contas. E, ao fazer isso, revela sem querer a verdade mais dura do seu mundo. No mar, a linha entre honra e pilhagem não é desenhada no mapa, ela é desenhada no corpo. E o corpo dele, mesmo em terra, continua sentindo onde essa linha passou.